Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor William de História. Desejo que todos estejam bem, em paz, com saúde e em segurança. Pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre a Antiguidade Clássica. A gente falou na aula anterior sobre Grécia e agora vamos falar um pouquinho sobre Roma, né? E vamos fazer uma questão sobre Roma, falando principalmente sobre a escravidão. Escravidão em Roma, que a escravidão era o que sustentou todo o Império Romano, né? Porém, havia muitas revoltas por causa dos maus tratos que os escravos sofriam. E é justamente em cima disso que a questão vai trabalhar. Aqui, ó, modelo do Enem, apesar de não ser uma questão do Enem, é uma questão da UFSCar, né? Sempre é importante, pessoal, já ler o comando da questão. É correto afirmar que as revoltas de escravos na Roma Antiga eram... Então, eu já sei que o que o examinador quer saber é revoltas de escravos na Roma Antiga. Esse é o assunto da questão. Então, só aqui eu já estaria bem se eu compreendi isso aqui. Já li o comando da questão, já li a pergunta, já encontrei o que o examinador quer. Esse é o mais importante. Eu poderia ir até para as alternativas, mas o texto também é importante. Então, vou fazer uma leitura do texto. Quando a notícia disto chegou ao exterior, explodiram revoltas de escravos em Roma, onde 150 conspiraram contra o governo. Em Atenas, acima de 1000 envolvidos, em Delos e em muitos outros lugares. Mas os funcionários governamentais logo a suprimiram nos diversos lugares, com pronta ação e terríveis torturas como punição, de modo que outros que estavam a ponto de revoltar-se caíram em si. Isso aqui é um relato de Diodoro da Sicília sobre a Guerra Civil na Sicília, 135 e 132 a.C. Então, aqui muito importante, pessoal, é um relato de uma pessoa do próprio período, né? É um documento histórico, correto? E aqui ele nos dá uma informação muito importante, ó. Começaram a ocorrer revoltas e com a repressão foi o quê? Utilizando terríveis torturas como punição, de modo que outros que estavam a ponto de revoltar-se caíram em si. Então, terríveis torturas é a palavra de maus tratos, pessoal, certo? É a palavra, né, que indica. Então, vamos lá. É correto afirmar que as revoltas de escravos na Roma Antiga eram lideradas por senadores que lutavam contra o sistema escravista? Não. Então, o político lá do Senado de Roma, ele ia lá, pegava em armas, se tornava um líder de guerra? Não. Né? Semelhante às revoltas dos zilotas em Esparta? Não, né? Esparta, ele está falando de Atenas, ele está falando de Grécia, né? Provocadas pela exploração e maus tratos impostos pelos senhores? Correto, é essa aqui. E isso, você percebe que isso aqui está até no texto, ó, terríveis torturas como punição. Mostrar como o castigo físico, a repressão, o castigo, os maus tratos já é uma coisa comum. Desencadeados pelas frágeis leis que deixavam indefinida a situação da escravidão? Não, né? Como se o escravo não fosse escravo, não tivesse certeza dos seus direitos. Não, ele era escravo e isso já estava bem definido na sociedade, né? Pouco frequentes, quer dizer, ocorriam poucas revoltas? Não, ocorriam muitas revoltas. Comparadas com as que ocorreram em Atenas no tempo de Solon? Não, né? Pouco frequentes? Não. Mas por que ele coloca isso aqui, pessoal? Porque ele coloca aqui, ó. Ele coloca aqui, ó, 150 conspiraram contra o governo. 150 o quê? Escravos. Em Atenas, acima de 1000 envolvidos. Quer dizer, a quantidade de escravos era maior em Atenas, né? Mas não pouco frequentes. O pouco frequentes é que é a pegadinha, certo? Então, aqui, ó, é provocado pela exploração e maus tratos impostos pelos senhores. Alternativa correta, letra C. Lá. Os escravos rebelaram-se em virtude da exploração e maus tratos que lhes eram impostos como forma de controle social. Todavia, essas revoltas só foram possíveis pelo fato de esses escravos terem se articulado contra os senhores, apesar de não terem sido um grupo social homogêneo. Tá vendo?
Então, essa aqui, a alternativa letra C, tá vendo? Então, pessoal, esse é um comentário dessa questão falando sobre Roma. Nós estamos vendo a Antiguidade Clássica, né? Coloquei bastante material lá para vocês. Como eu sempre digo e reforço, pessoal, eu coloco bastante vídeo, bastante questões. Não tem necessidade de ver tudo. É para consulta de vocês. É para que vocês tenham material para consulta. Tá bom? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.